Olha, nesse vídeo eu vou estar te passando tudo o que você precisa saber sobre copywriting e te mostrar os erros que você provavelmente está cometendo na hora de fazer uma venda. E aí, Max aqui, e no vídeo de hoje eu vou estar te passando tudo o que eu considero o mais, como eu posso dizer, o mais importante na hora de você estar aprendendo sobre copy, as coisas principais que você tem que saber antes de começar a desenvolver todas as suas copies e todos os seus textos chamativos. E se liga que eu vou te passar as coisas que eu precisei na hora de estar aprendendo sobre copy, que ninguém estava me explicando. E depois que eu descobri essas coisas, eu realmente peguei e falei assim, caralho, é isso, e agora eu entendi o que é copy e para que ela serve. Inclusive eu recomendo que você já pegue uma caneta, pegue um papel, deixa aí do lado para você ir anotando tudo que eu vou estar te falando, beleza? E olha, isso são coisas básicas que eu aprendi em cursos caros que eu paguei. Anota, de verdade, porque eu vou estar te passando hoje totalmente de graça. Bom, quando o canal bater 1000 inscritos, eu vou estar trazendo uma surpresa aqui exclusiva para todas as pessoas que me seguem e estão acompanhando os vídeos. Enfim, o conteúdo que eu vou estar passando hoje são as coisas principais que eu precisei saber na hora de entender o que é copy, na hora de fazer uma copy bem feita e na hora de parar e pensar e falar assim, isso sim é uma copy de qualidade. No começo, para mim, foi bem difícil, porque eu sempre ouvia todo mundo falando sobre copywriting, sempre acabava escutando o pessoal comentando, falando a importância dele, mas eu nunca entendi o que era. Então, eu sofri bastante, eu tive bastante dificuldades, porque no começo eu era aquela pessoa que tinha cliente vindo se interessar pelo produto, perguntar sobre, só que não saía venda. Eu passava horas e horas conversando com ele, trocando ideia, e depois ele falava assim, ah não, obrigado, que não sei o que, como se não interessasse nada. Então fica tranquilo que eu vou estar te passando tudo o que você precisa saber para poder fazer uma cópia de qualidade, conseguir conversar com seu cliente e você entender de uma vez por todas o que é esse negócio que todo mundo fala. Mas enfim, bora pro conteúdo. Bom, o principal que eu acredito, assim, antes de eu estar te passando um script de copy que eu utilizo hoje, é você principalmente entender o que é copywriting. Copywriting é basicamente uma conversa que você vai ter por meio de áudio, por meio de vídeo, por meio de texto, por meio de qualquer coisa. Só que essa conversa você vai estar direcionando a pessoa para poder estar tomando uma atitude que você quer. Por exemplo, quando você tá lá sexta de noite querendo chamar aquela gata pra sair, tá ligado? Você vai fazer o quê? Você vai aplicar uma copy e mostrar pra aquela menina que você é a melhor opção entre todas as outras pessoas que ela tem para aquele dia. Ou também quando você tá andando na rua e vê uma capa de revista. Aquela capa de revista te chama tanta atenção que você fala assim, nossa, eu preciso saber o que tem lá dentro. Basicamente, o que a revista fez foi aplicar uma copy para você mostrando que aquele conteúdo ele era super necessário, ou também, mas só mais um exemplo. Por mais que as pessoas falem que não deve se julgar o livro pela capa, entenda que a primeira coisa que você vê é a capa do livro. É o título do livro, é a descrição que ele está passando. Então tenha certeza, a capa que mais chama atenção é aquela que tem uma melhor copy falando esse livro é o que você precisa para esse momento. Eu não sei vocês, mas meu Deus do céu, é muito esquisito ficar gravando um vídeo assim. Mas, beleza. Deixa nos comentários aí se você também acha. Bom, o segundo conteúdo que eu vou estar te passando é você entender como funciona a mente da pessoa para poder estar aplicando a copy da melhor forma. Basicamente, existem dois tipos de mente dentro da nossa cabeça. A mente consciente e a mente inconsciente. Quando você vai numa loja, normalmente aquele vendedor acaba te passando as características do produto, fica falando todas aquelas coisas, ele está conversando com a sua mente consciente. E por que isso não é o ideal para a gente estar aplicando uma copy, tá tentando convencer aquela pessoa a tomar aquela atitude que você deseja? Porque a mente consciente só trabalha com fatos racionais. E quando a gente trata de fatos racionais, normalmente, grande parte da ficha técnica do produto que você vai estar passando não vai compensar o preço que ele custa. Então, o interessante é a gente trabalhar com a mente inconsciente do cliente e, por fim, tá conversando com a mente consciente dele para poder explicar todos os benefícios, para ele justificar para ele e para as outras pessoas o porquê que ele comprou aquele produto. Mas fica tranquilo que eu vou estar te explicando passo a passo o que é essa mente inconsciente. Como eu já falei, a mente inconsciente se trata mais com o emocional da pessoa do que simplesmente com os fatos com que ela está lidando. Vamos dar um exemplo. Um cara ele quer comprar um carro novo. Porém, esse carro que ele quer comprar é um carro simples, um carro tranquilo que ele consegue andar na cidade, um carro normal. Só que quando ele chega na concessionária, o vendedor ele mostra para ele o que? Aquele carro que é um pouquinho mais caro,
mas só que vai trazer um monte de outras coisas para ele. Mas de que coisas que eu tô falando? As coisas que eu tô falando não é basicamente o que o carro vai trazer, mas todo o contexto no qual o carro vai ajudar ele a chegar. Por exemplo, imagine que esse cara vai estar passando na avenida principal da cidade dele. Imagine o quanto de pessoas vão estar olhando para ele, querendo saber quem que ele é, simplesmente por estar passando com um carro foda na principal avenida. Tirando isso, imagine o que as mulheres vão estar pensando dele. Imagine o sentimento que vai estar gerando nele ao saber que tem mulheres desejando ele. Por mais que pareça estranho, é isso que acontece na grande parte das pessoas. Importa muito mais o que as outras pessoas vão estar pensando dela e a condição na qual ele vai estar agora, no caso vai ser desejado, do que simplesmente o carro em si. Então, quando você está conversando com a mente inconsciente da pessoa, você está lidando com os sentimentos dela, com o que aquele produto vai estar gerando dentro dela. Não somente, você vai comprar um curso de marketing digital para poder aprender a ganhar mais dinheiro. Não, mas só que você vai estar aprendendo o quê? A ter liberdade financeira, você vai estar aprendendo a não precisar mais de um chefe para poder ganhar dinheiro, não precisar estar em alguma empresa para poder ganhar dinheiro, e mais um monte de outras coisas. Isso que é o que muda na vida da pessoa, isso é o que transforma. Não somente o fato em si de tá comprando para poder montar uma empresa para poder ganhar dinheiro. Não, mas só que todo o contexto que envolve essa situação. Então, a primeira dica que eu vou te dando, já pode anotar aí no papel, é a seguinte. Pegue qualquer coisa na qual você comprou. Pode ser camiseta, pode ser boné, pode ser tênis, pode ser calça, pode ser bolsa, mochila, um carro, um celular novo, qualquer coisa. E anota, tenta fazer essa reflexão com você e de anotar o que fez você comprar. Não simplesmente de, eu comprei um iPhone porque tem tantas gigas, tem 3 câmeras. Não, mas anota o que você está se sentindo quando você está usando esse iPhone. Um fato curioso é que meu primo, esses tempos atrás, ele acabou comprando um iPhone e ele queria de qualquer jeito estar comprando um iPhone. Podia ser o iPhone mais reba, o iPhone mais destruído, mas ele queria estar com um iPhone. Daí eu falei assim, calma, espera, junta um pouco mais de dinheiro, você investe num iPhone melhor, mas não, ele queria naquele momento um iPhone. Daí o que ele fez? Ele pegou, juntou, fez mó trambique lá e acabou comprando um iPhone 6. Ele tava com um celular que dava pro gasto, tava super bem, não tava nem com a tela quebrada, só tava com a película quebrada, mas ele fez comprar um iPhone. Depois que ele comprou o iPhone, a primeira coisa que ele veio me dizer é, nossa, geral tá me pedindo pra poder tirar foto porque eu tô com um celular novo. Vocês estão entendendo o que a copy pode fazer, o que um produto pode transformar na pessoa e o que você tem que atingir, especialmente na pessoa, pra poder tá fazendo esse desejo dela de poder tá comprando o que você quer? Então, faz esse exercício, coloca no papel, não precisa ser todas as coisas, mas coloca 5 coisas. 5 coisas que você tem, que você comprou, ralou, que você realmente gosta muito, fala assim, nossa, eu gosto de ter isso, e escreve o real motivo que você teve para poder comprar isso. Se foi realmente pela ficha técnica, porque é um celular bom e tudo mais, mas faz esse esforcinho que eu tenho certeza que você vai descobrir qual foi o real motivo que você comprou, talvez um celular bom, uma camiseta de marca, um boné, uma mochila e assim vai. Inclusive, a gente já tá na metade do vídeo, você ainda não me seguiu no Instagram, então segue aqui. No meu Instagram, por mais que eu ainda não esteja postando tantas coisas sobre marketing digital, eu posto bastante coisa do meu dia a dia, do meu trabalho, das coisas que eu faço, então clica lá, entra lá, segue, que você não vai se arrepender, tenho certeza. Bom, por fim, eu acredito que é a parte mais esperada desse vídeo, que é como fazer a copy. Eu vou estar te passando o script que eu uso hoje para poder estar fazendo minhas copies. Basicamente, ele é dividido em 3 partes. A primeira é a promessa, a segunda é a conexão e a terceira é a super oferta. A promessa é o principal para você estar atraindo o cliente. Basicamente é o primeiro contato que o seu cliente vai ter com você. Então imagina, quando a pessoa abrir um vídeo, a primeira coisa que você vai ter que falar é a promessa. O que você vai entregar com esse vídeo? Por exemplo, a promessa desse vídeo foi: aprenda tudo sobre copywriting e você nunca mais vai ter que parar de fazer vendas. Entendeu? Como a promessa é a primeira coisa que vem, tanto em texto, quanto em áudio, quanto em vídeo, é interessante você deixá-la logo de cara. Por exemplo, nesse vídeo eu vou estar te explicando isso, aquilo. Nesse áudio eu vou estar te contando sobre tal coisa. Nesse texto eu vou estar te explicando passo a passo como funciona tal coisa. O que é interessante? Qual que é uma dica que eu te dou? Existem, além da copy e tudo mais, uma coisa chamada gatilhos mentais. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, e assim que eu fizer eu vou deixar aqui como sugestão. Mas os gatilhos mentais, eles servem como chaves para poder destravar certas atitudes na pessoa. Por exemplo, existe um gatilho mental que se chama ganho sem perda. Normalmente ele é utilizado bastante nas promessas, porque eu vou estar te ensinando tal coisa sem que você perca tal coisa. Vou te dar um exemplo mais concreto. Nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como perder peso. Por exemplo, nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como perder peso sem deixar de comer carboidrato. Todo mundo sabe que carboidrato é basicamente
uma das fontes principais de energia. E o corpo ele precisa de energia para poder fazer qualquer coisa. Então, normalmente o nosso corpo precisa de carboidrato, ele deseja carboidrato. Porém, quando esse carboidrato ele não é gasto, ele acaba acumulando e tornando aquelas gordurinhas que ninguém gosta. Então, imagina, como você vai perder peso com uma coisa que te engorda? Essa é a questão, você vai estar ensinando o que o seu cliente precisa, que é perder peso, sem deixar de fazer uma coisa que ele não gosta de deixar de fazer. Então, esse gatilho mental do ganho sem perda é muito interessante para você colocar em início de vídeo e outras coisas, para poder estar fazendo seu cliente realmente falar assim, meu Deus, eu preciso assistir esse vídeo até o final. O segundo tópico é a conexão, que eu também chamo de história. Por que é interessante a gente falar sobre uma história, contar uma história, interagir e se conectar mais com o seu cliente? Porque cliente não compra de robô, não compra de computador, não compra de nada. Cliente gosta de comprar de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Isso é uma coisa que você vai ter que entender desde já se você quiser crescer em qualquer ramo. Por quê? Porque não adianta você vir com aquela frase feita, sem conversar com seu cliente, sem se conectar com ele, porque isso não vai vender. A história serve para você pensar e mostrar para o seu cliente que você já passou por isso, ou que você conhece alguém que passou pelo mesmo problema que ele e que você entende diretamente como é a dor dele com isso. Então, você fazer uma boa história, você explicar, é muito importante para que o seu cliente fale assim, eu também estou passando por isso. Eu sei que você me prometeu um negócio, você está falando que realmente eu estou passando e eu quero saber. Isso gera muito mais desejo no seu cliente do que você simplesmente falar assim, eu tenho um produto que sai não sei quanto, não sei o que lá, toma. O cliente não vai comprar de você. A dica que eu dou em relação à história é que você detalhe. Por exemplo, eu vou te contar uma história agora. Esses dias atrás eu tava andando na rua, aqui na frente de casa mesmo. E quando eu cheguei quase perto da esquina, eu vi um senhor sentado num banco. Era engraçado porque tava frio nesse dia. E o senhor ele tava com um casaco. E daí ele tirou do lado dele um jornal. Mas só que eu fui ver e não era um jornal comum. Ele era um jornal de muito tempo atrás. As páginas estavam até meio amareladas, sabe? Se eu parar por aqui, eu tenho certeza que você foi imaginando eu saindo da minha rua, chegando quase na esquina e vi um banco com um senhor e o senhor ele tava de casaco porque tava frio. Entendeu? Quando você faz a pessoa imaginar, quando você faz a pessoa entrar na história, ela se comove mais, você vai estar conversando diretamente com o emocional dela. Que era aquele primeiro tópico que eu falei pra você prestar atenção. Então lembre-se, quando você promete, quando você conta uma história, é muito mais fácil de você interagir, de você se conectar diretamente com o seu cliente do que você simplesmente estar apresentando um produto em si. Por fim, foi feio, hein? Por fim, o último tópico que eu tenho que apresentar pra você é da super promessa. Até que enfim chegou a hora de você vender seu peixe, você mostrar seu produto e falar assim, e aí, fião, vamos? Depois de você se conectar com seu cliente, mostrar todos os benefícios e tudo mais, é a hora de você falar com o racional dele, com a mente consciente, mostrar todos os benefícios, as coisas que ele vai estar ganhando com o seu produto. Então aí você pode falar o preço, pode falar o quanto você demorou para aprender esse método, quanto que fulano gastou para poder estar aprendendo isso e ele vai estar te oferecendo por um valor muito mais baixo. É a hora de você realmente mostrar toda a ficha técnica, o que ele vai mudar na sua vida e você pegar e deixar ele livre para poder comprar ou não. Então, vamos terminar por aqui, mas eu vou deixar um resuminho para você, caso você não pegou a caneta e o papel. E basicamente lembre-se que copy é uma conversa. Então, essa conversa você vai estar direcionando a pessoa para tomar aquela atitude que você quer. Lembre-se sempre que existem duas mentes na nossa cabeça, a mente consciente e a mente inconsciente. A mente inconsciente é a que vai trabalhar e vai gerar desejo na pessoa de dizer, eu preciso daquele produto. E a mente consciente vai servir para justificar o porquê que ele realmente quer. Enfim, aplica aqueles 3 tópicos que eu te falei sobre copywriting, sobre o script que eu uso e tenha certeza que você vai estar vendendo muito mais. A promessa deve ser forte e impactante para o seu cliente. A história deve servir para você se conectar com ele diretamente, gerar emoções nele e por fim, faça a sua super oferta que eu tenho certeza que ele não vai resistir. Bom, e aí, o que você achou dessa aulinha de copy, hein? Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber se você está realmente gostando e se eu realmente te ajudei. Caso você tenha uma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar te respondendo e fica tranquilo que uma hora ou outra a gente vai estar se conversando ainda mais e você vai estar crescendo muito mais nesse mercado. Bom, por hoje é só. Falou!